Seguindo em frente com o CBN Campinas, está ao vivo conosco o advogado especialista em direito administrativo, Paulo Braga. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Marcos Delfino, André e aos ouvintes da Rádio CBN. Ok, Paulo, obrigado por atender o convite da CBN Campinas. Vamos falar aí para os nossos ouvintes dessa situação de beneficiários de planos de saúde que estão conseguindo na justiça o direito de não pagar multas e aviso prévio por rescisão de contratos com operadoras. Eu peço que você explique melhor aí, Paulo. Bom, Delfino, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, ela tem a responsabilidade, a incumbência, como órgão estatal, de regular os planos de saúde, tanto os planos individuais, um plano que, por exemplo, você, façamos com a operadora, como os planos coletivos. E, portanto, ela também faz o regramento de toda esta relação. Pois bem, havia uma resolução, era a resolução 195, na verdade ainda há a resolução 195 da ANS, que dizia o seguinte: olha, se houver o cancelamento do plano de saúde antes de determinado período que foi contratado pelo consumidor, e isso é importante, se me permite também dizer que nesta relação, é uma relação de consumo entre a operadora do plano de saúde e o segurado. Então, essa resolução dizia que era possível que as operadoras fizessem uma cobrança de uma multa, justamente por esse rompimento antecipado, né? Digamos assim. Bom, acontece que precisamos entender um pouco o histórico disso. Em 2019, o PROCON do Rio de Janeiro moveu uma ação na Justiça Federal, dizendo: olha, esta disposição da Agência Nacional de Saúde, da ANS, que diz que é possível fazer a cobrança de uma multa para aquelas pessoas que se desligarem antes do vencimento do contrato, é uma multa ilegal aos olhos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, diante da lei do consumidor, esta cobrança desta multa é ilegal. Pois bem, isso tramitou na Justiça Federal do Rio de Janeiro, subiu ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio, e a decisão da Justiça Federal foi a seguinte: de fato, o PROCON tem razão, a cobrança desta multa é de fato ilegal, né? E esta decisão, Delfino e André, passou em julgado, ou seja, não houve mais recursos, ela se tornou definitiva. Acontece que é uma decisão que não produz efeito só lá no estado do Rio. Por quê? Porque a decisão judicial dizia: olha, a ANS tem que cancelar essa disposição e proibir os planos de saúde de fazer essa cobrança. Então precisa mudar aí o regramento da ANS. Foi essa a decisão judicial, foi isso que impôs a Justiça Federal do Rio de Janeiro. E sendo assim, essa mudança atinge todo o país, né? É uma ação coletiva e os efeitos dessa decisão vão além daquele estado em que ela foi proposta. E diante disso, a ANS foi obrigada a fazer uma alteração na resolução 195 para proibir esta cobrança. Bom, essa é uma parte da questão, né? Uma parte da história. Acontece que, no nosso modo de enxergar, a ANS atendeu a decisão judicial, mas pela metade, né? Porque é preciso que haja uma posição, uma postura mais fiel, mais concreta da ANS, no sentido de efetivamente fazer esta proibição tanto para o plano individual como para o plano dos contratos coletivos, que afinal de contas é isso que
Essa é a mensagem, essa é a decisão judicial que se deu. Todavia, a ANS disse, olha, não é possível cobrar do plano individual, mas o plano coletivo, essa multa por rescisão antecipada ou aquele aviso prévio também, que era muito comum, e é ainda muito comum nos contratos do plano de saúde, ainda é possível. A meu sentir, parece que há aqui uma omissão, sim, da ANS em efetivamente dar cumprimento à decisão judicial como um todo. Então, este é o contexto. Doutor Paulo Braga, bom dia. Obrigado em atender a CBN Campinas, é André Berenguel. Na prática, né, o consumidor, o usuário aí da saúde privada que esteja descontente ou com alguma outra dificuldade e que queira, né, encerrar esse contrato anterior ao período contratado, ele pode hoje ir ao PROCON e, com base até nessa explanação que o senhor colocou, ter esse direito, ele deverá conseguir romper esse contrato sem o pagamento aí de multa na prática? Olha, André, a primeira providência que o consumidor, que a pessoa que tem o plano de saúde deseja fazer o cancelamento, a primeira providência que ele tem que tomar, ele fazer uma comunicação, isso é muito importante, uma comunicação formal ao plano de saúde, um WhatsApp, um e-mail ou uma gravação telefônica, para deixar claro que ele quer cancelar o plano de saúde. E é importante também dizer que esse cancelamento tem que ser imediato, né? Tem que ser de pronto. Então, de posse de algum documento, alguma prova de que ele fez, de que ele pediu ao plano de saúde o rompimento, o encerramento do contrato, ele pode ir, por exemplo, ao PROCON e dizer, olha, eu pedi o encerramento do contrato, mas mesmo assim eu estou, por exemplo, recebendo a cobrança ou o contrato não foi encerrado. E, eventualmente, se o PROCON não conseguir uma providência mais efetiva, aí cabe e pode esse consumidor ir ao Poder Judiciário. Mas o mais importante é que esse consumidor tenha uma prova de que ele efetivamente disse ao plano de saúde, não quero mais. Doutor Paulo Braga, aqui é Marcos Delfino. Eu estou vendo aqui algumas reportagens aqui na internet, inclusive teve uma manifestação em Brasília no mês passado. São mães denunciando planos de saúde em relação a casos especiais, doenças especiais, né? Como é que fica nesse caso, né? A pessoa às vezes está precisando de um especialista, o plano dificulta, o plano cria dificuldades, né? Qual que é a orientação para o usuário nesse caso aí? Bom, esta também, Marcos Delfino, aliás, você tocou num ponto muito importante. Essa também é uma outra questão que tem crescido dia a dia, inclusive com ações judiciais. Os planos, muitas vezes, criam certos embaraços para disponibilizar um serviço especial que o usuário precisa. A orientação, faça o requerimento, tenha sempre, isso é também muito importante, tenha sempre um relatório pormenorizado do médico, do profissional que fez a indicação daquele determinado tratamento e até daquele determinado medicamento, conforme o caso, as circunstâncias. Tenha um relatório do profissional, faça este requerimento no plano de saúde formalmente, procure sempre se documentar por e-mail, por WhatsApp, encaminhando, inclusive, demonstrando que você levou ao conhecimento do plano de saúde aquela recomendação médica, né? E a partir disso, se houver uma negativa do plano, procure ter também essa negativa formal. Lamentavelmente, não raro, nós temos visto que essas negativas se dão muitas vezes por meios que o consumidor não consegue ter em mãos o real motivo da negativa. Procure, então, ter do plano de saúde, olha, os motivos pelo qual o plano está negando o seu pedido. E, diante disso, vá ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem
no mais das vezes, eu ouso a dizer que raríssimas exceções o Poder Judiciário tem negado. Quando o usuário tem, Marcos Delfino, um relatório médico indicando a necessidade daquele tratamento ou daquele medicamento, o Judiciário tende a conceder uma tutela de urgência, uma liminar, digamos assim, não é? Para que o plano de saúde seja obrigado a providenciar aquela necessidade, aquele tratamento que o usuário necessita. Mas realmente isto é algo que tem crescido muito, lamentavelmente, porque isso não precisaria ir ao judiciário. É um dever do plano de saúde fazer essa disponibilização, até porque a saúde, todos nós sabemos, é um direito fundamental da pessoa. Muito bem. Nós conversamos com o advogado especialista em direito administrativo, Dr. Paulo Braga. Muito obrigado, Dr. Paulo, pela entrevista e um bom dia. Bom dia, Marcos. Eu que agradeço. Sempre um prazer falar com você, com o André Berenguel e com os ouvintes da Rádio CBN. Agora 10h29. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 8.